Cumprimentar aqui a senadora Leila Barros, presidente da Comissão do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, ao controle do desmatamento aí o André Lima. Quero cumprimentar aqui também o presidente do IBAMA, o Agostinho, que está aqui também presente hoje aí. Primeiramente, ministra, a senhora até falou no apóstolo. Eu quero dizer para a senhora que os países lá fora, porque Jesus Cristo já falava 2000 anos atrás, os fariseus colocam fardos pesados nas costas dos outros, mas eles mesmos não são capazes de mover uma palha. Isso já se falou há 2000 anos atrás. É fácil para os países lá fora colocar um fardo pesado nas nossas costas, mas eles não fazem nada, absolutamente nada. E quando a senhora falou do carvão, vê se a Alemanha, quando faltou o petróleo agora, ela já voltou com a indústria de carvão. Então temos que parar um pouquinho com esse blá, blá, blá. Mas eu quero falar aqui, para que você ajude o presidente do IBAMA, Agostinho, sobre essa situação das queimadas. Rondônia hoje está abaixo de fumaça. O avião não está descendo, na maioria dos lugares já fazem 15 dias. Eu sou daquela região. E, ministra, nós precisamos dar uma identidade para esse produtor rural. Todo produtor rural que tem uma identidade, que ele tem um documento da sua propriedade, ele tem medo de tocar fogo em qualquer lugar e ele cuida da sua propriedade. Agora, enquanto nós não der identidade para as pessoas, nós não der um documento para essas propriedades, que 90% é da agricultura familiar, nós vamos continuar com muitos problemas à frente. Eu quero dizer para vocês que essa situação, Agostinho, o DENIT é um grande responsável por boa parte dos incêndios nesse país. Começando de São Paulo até a divisa do Pará, até lá em cima, no estado do Acre, dividindo com a Bolívia e com o Peru lá em cima. Sabe por quê? Porque o DENIT, para quem não há muitas que não sabe, 50 metros de cada lado da faixa da rodovia é do DENIT. O que tem que ser feito, o ministro Agostinho? Tem que chamar todos os proprietários na beira de rodovia estadual, rodovia federal, as estradas vicinais. Nós precisamos fazer acerro nessas rodovias. 30%, 40% dos incêndios começam na beira de rodovia. Queima tudo, está queimando aqui do estado de São Paulo, pode entrar no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Rondônia, o Acre, queima tudo essas beiras de rodovia. Vocês imaginem, Agostinho, se nós fizéssemos um acerro, quando chega final de maio até o dia 15 de junho, desseca aquele capim aí na beira da rodovia e faz um acerro de 3, 4 metros. Você vai queimar antes de a seca entrar. O capim não vai mais subir, não vai mais ter aquela bucha para queimar. Só que nada disso é feito. O DENIT não faz e nós também não temos autorização para fazer. Nós precisamos atuar na beira de rodovia. 40% do Brasil. Vocês imaginam um potássio saindo, um adubo saindo do Canadá, da Rússia, dos países do Golfo, andando por aí e rodando muitas vezes 3, 4 mil quilômetros. Agora temos aquela jazida de Altazes. Tudo não pode nesse Brasil. Se não pode tirar a jazida, nós não podemos aumentar a nossa produtividade. Nós dependemos 92% do país lá fora. Quero dizer para vocês que o nosso produtor rural é um grande responsável, nós cuidamos das nossas propriedades. Olha, senadora Leila, nós temos um grande cuidado, ninguém quer que queime uma palhada de milho, ninguém quer que queime um pasto, porque isso é prejuízo para nós, para o produtor rural, gente. Pelo amor de Deus, outro dia eu vou aqui na frente da PGR, entre a PGR e o Lago Paranoá, tem queimadas de fogo em frente à PGR. Agora vocês imaginam, aqui dentro do Brasil, aqui dentro do contexto aqui, agora você imagina como que é essas beiras de rodovia. Quero dizer a você, André, que você vai participar, acredito, da COP30 2025, se vocês vão estar presentes, em novembro, acho que vai ser no Belém, lá no Pará. Vamos sim
Vamos dar dignidade, porque antes, eu quero que vocês entendam que antes de 2008, um produtor que tinha um documento de propriedade na Amazônia, ele tinha o direito de roubar 50%, a partir do novo Código Florestal 20%. Agora, se não quer dar o direito para esse cara de 20% ele abrir, vamos fazer os países lá fora pagar para esse produtor. E vamos colocar isso lá na COP30. Ele que pague pelos 20%, que o produtor, pela renda que ele poderia ter, ele não vai desmatar. Agora, não é justo você comprar um automóvel, andar 30 dias com a nota fiscal e depois perder o automóvel, porque você não pode documentar o automóvel. Então, nós temos que... Porque essas pessoas, não estou falando de mim, não tem nenhum problema disso, mas eu estou falando pelos produtores, pelo pequeno produtor. Quando a senhora fala, Marina, ministra, quando a senhora fala sobre essas grandes empresas, fizeram sim. Juntou, inclusive, o JBS, a JF, que fez um estrago nos cofres públicos nesse Brasil, e infelizmente foi absolvido também, mais um que foi absolvido também, assinou um acordo de leniência nesse Brasil, nada mais vale, a lei, não tem mais lei nesse país, porque assinou um acordo de leniência de pagar 10 bi e depois não pagou nada, como aconteceu com a Odebrecht também, está liberado. Agora, eles assinaram realmente um termo, para não comprar mais nada a partir de 2008, não vão comprar agora a partir de 2025. Aí a senhora acredita que uma pessoa que tinha o direito da sua propriedade de desmatar os 20%, ele fez 100% legal, e ele não tem o direito de vender? Não tem o direito de vender, senadora Leila, porque acontece que eles assinaram um pacto lá fora, chama moratória da soja, moratória do boi, vai entrar a moratória do leite, vai entrar tudo. Então, isso tudo é preocupante no nosso país. Nós sabemos que o fardo é pesado para nós, nós sabemos. Agora, nós temos a nossa responsabilidade com o meio ambiente. A senhora pode ter certeza, ministra, que nós temos. Está aqui o senador Confúcio Moura, acho que ele saiu já, mas ele sabe desde a época que ele foi governo lá, ele criou, no apagar das luzes, 11 reservas lá. Nós temos centenas, milhares de famílias do pequeno produtor lá dentro. Temos que resolver toda essa situação. E nós vamos resolver a situação do desmatamento no Brasil o dia que nós der uma identidade, o dia que nós der documento para esses pequenos proprietários. Nós temos que agilizar isso. Nós precisamos fazer isso. E eu, ministra Marina, eu não tenho, a senhora já deve ter visto a minha pessoa, eu estou fazendo o máximo possível, e quando eu escuto falar em selo verde, até compostagem de esterco eu já fiz, é tudo blá blá blá, nós não recebemos nada, nós não temos direito a nada, e o meu maior sonho, para me terminar minhas palavras, eu quero dizer, sabe o que eu queria ter? Dignidade para o nosso povo indígena. Eu queria que o nosso povo indígena tivesse dignidade. Eles têm quase 15% do território nacional, que é indiscutível. Esses 14,5%, 15%. Por que não esses países europeus? A senhora acabou de dizer, e eles preservam sim. Eles têm quase 120 milhões de hectares. Para vocês entenderem o que é 120 milhões de hectares, é 1.000 quilômetros por 1.200. Se colocasse no centro do Brasil, isso é as reservas indígenas. Vamos pagar esses países. Eu gostava que lá nessa COP30 pagasse pelo menos para 50% para eles, mas que esse selo verde, esse dinheiro, chegasse dentro das famílias indígenas. Não que fosse para as ONG, para as famílias indígenas, que é indo para a família. Isso aí, sabe quanto que é, senadora? Eu fiz um cálculo por alto. Isso aí daria uma renda hoje de R$5.000 para cada indígena, por mês, Agora, eles não têm dignidade, os nossos índios estão cada dia mais, cada dia com mais dificuldade. Só vou fazer as perguntas. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Primeiro, eu quero só ler um contexto. Em 2020, a senhora ministra criticou o governo anterior pela falta de medidas durante os incêndios no Pantanal e julgou a situação como criminosamente desproporcional. Ainda no mesmo ano, a senhora mencionou que a atuação governamental era pífia
e dependia do trabalho árduo dos servidores públicos abnegados. Pergunta: como a senhora avalia a resposta do atual governo diante de um cenário em que os focos de incêndio em 2024 superam os registrados no mesmo período de 2020? Segundo, agora que a gestão está sob responsabilidade de seu governo, a senhora também considera sua falta de medidas como criminosamente desproporcionais? Quais mudanças estruturais foram implantadas no atual governo para garantir uma resposta mais eficaz? E uma última pergunta: nesses 3,6 bilhões, que, se não me falha a memória, não sei se é esse, que era o orçamento do meio ambiente, que foi cortado um pouco, se não precisa me dar essa resposta agora, não precisa nos dar, não vai, claro, não vai ter, eu gostava muito de saber quanto que isso é gasto só com funcionário. Qual o que representa esses 3,6 bi dentro da folha de pagamento, o que representa isso aí? Porque acontece o seguinte, como a senadora falou aqui, a senadora Só para concluir, por favor, senhor senador. Já vou concluir. Como a senadora Rosana falou, quase 17 bi para a cultura, e nós temos 3,5 bi para isso aqui, e depois outra coisa, o governo Bolsonaro teve coragem. Quando pediram 5 bi para fazer campanha política, ele cortou para metade. O governo Lula tinha que ter feito o mesmo. Não o fez. Obrigado, presidente.